Vamos rever nesta manhã o conceito de pecado. Talvez haja uma pergunta em seu coração. Pastor, eu sou salvo por Jesus Cristo, eu creio, mas e se eu errar o alvo, o que eu devo fazer? Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia usa uma variedade de termos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para expressar a ideia de pecado. E eu quero responder para você esta pergunta para te ajudar na sua caminhada cristã. Tais termos, em suma, nos dão a ideia de errar o alvo, de desviar-se do mesmo ou tomar o caminho errado. Poderíamos, portanto, dizer que o pecado é uma violação da lei de Deus. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 46, vai falar sobre isso. Tiago, capítulo 1, verso 15 também. E 1 João, capítulo 1, verso 8 também vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo, nos capítulos 5 a 8 de sua carta aos Romanos, ele aponta o pecado como sendo um princípio que existe e reina no homem. E uma das características importantes do pecado é que ele é sempre dirigido contra Deus. Verifique lá em Romanos, capítulo 8, verso 7, e também em Salmos 51, verso 4. Qualquer concepção do pecado que não possuir a ideia principal de sua contradição em relação a Deus é um desvio de sua representação bíblica. Eu aprendi certa vez com um pastor que pecado é usar a graça de Deus contra o Deus da graça. Por isso, vamos analisar como tudo começou. O início do pecado no mundo. O pecado estava presente no universo antes da queda de Adão e Eva. Sabiam disso? Conta-nos no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, que quando Jesus estava sendo provado pelos escribas e fariseus, ele fala de como o pecado começou no universo. Vejam só, verso 44, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Outro texto interessante é de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vejam esse também em 1 João, no capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amados, Deus deu ao homem a liberdade para escolher entre a obediência e a desobediência. A isto chamamos de livre-arbítrio. O homem incitado pela serpente, ou seja, Satanás, ele tomou a decisão errada de desobedecer a Deus. E começou assim um pecado no mundo, trazendo consigo todas as consequências que vemos hoje. Mas vocês sabiam que existem teorias contra a existência do pecado? Vejam só, que por terem a lei de Deus, vamos pensar agora no povo judeu, eles tinham plena consciência do que era pecado, isto é, do que era bom e mau aos olhos de Deus. E da mesma forma, hoje, nós cristãos, temos a palavra de Deus escrita sobre as tábuas dos nossos corações. Não precisamos, pois, de nenhuma lista especial que nos defina o que é pecado e o que não é. Sabemos perfeitamente o que é certo ou errado perante Deus. O próprio Espírito testifica a esse respeito. Há, porém, aqueles que levantam teorias humanas com a finalidade de negar, de desculpar ou diminuir a natureza da existência do pecado. Vejam, uns dizem que o melhor ou mais proveitoso na vida consiste na conquista do prazer, na fuga da dor. Desculpa o pecado, portanto, com expressões como errar é humano, o que é natural é belo, e o que é belo é direito. Esses são os hedonistas, ou seja, tudo pelo prazer. Mas há também os ateus. Ao negar a Deus, negam também o pecado, porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. Se Deus não existe, então não há pecado. Outros dizem que o pecado não é uma realidade, mas apenas um erro da mente moral, alegando que o homem pensa que o pecado é real
e, por conseguinte, o seu pensamento é que necessita de correção. Esse é o caso da seita ciência cristã. Ainda há muitas outras teorias, mas citamos apenas essas para não fugirmos do assunto em questão. Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado, porque até mesmo os incrédulos sabem da sua existência. A própria história e o conhecimento íntimo do homem oferece abundante testemunho ao fato. Mas vejamos como foi o processo no pecado no homem. O pecado, ele começou lá na tentação, no início de tudo, no jardim do Éden. E o pecado começa pela tentação. Diz a Bíblia que a própria concupiscência da pessoa é que o atrai, é que o seduz. 1 João 2, 15 a 17. E se a atração continuar sendo alimentada, a vontade do homem é enfraquecida e ele acaba caindo em pecado. As fontes de tentação são várias, e sabemos que as entradas que alimentam a mente, a alma, o corpo e o espírito do homem são os seus 5 sentidos. E quando somos tentados pelo diabo, ele faz o uso juntamente dos nossos sentidos. Vejam lá Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15. Certamente perguntaram a um teólogo, como você define o pecado? E ele disse, eu defino como um cachorro brigando com outro cachorro em meu coração. Um é o cachorro que está brigando pela minha santidade, e o outro é o cachorro que está brigando para eu continuar no pecado. E aquela pessoa perguntou e disse ao teólogo, qual dos dois está vencendo a batalha? E o teólogo respondeu, o cachorro que eu mais alimento. Querido, qual é o cachorro que você tem mais alimentado em seu coração? Nós vemos que Jesus, ele é considerado o segundo Adão, ou seja, aquele que consertou o erro do primeiro Adão, aquele que venceu a tentação, que foi igual à tentação de Eva. Vamos comparar o texto da tentação de Eva, lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 4, com a tentação de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Vejamos só, lá no versículo 6 de Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a concupiscência da carne, que Eva acabou cedendo. Diz lá que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, ela desejou comer aquele fruto e desobedeceu a Deus comendo. Errou. Agora vamos ver Jesus, Lucas 4, veja o versículo 2 em diante. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondendo disse-lhe, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, vejam só, enquanto Eva desejou comer e comeu, Jesus, naquele exato momento, com fome, 40 dias sem comer, ele pôde até ter uma noção do que era transformar aquela pedra em pão. Mas ele entendia claramente que o pão que vem de Deus é o pão que é a palavra de Deus. E Jesus sabia muito bem que era melhor agradar a Deus do que agradar ao diabo. E mais uma vez agora entendemos porque Jesus é o segundo Adão. Enquanto no primeiro ele errou e falhou, Jesus veio e superou e suportou e venceu. Se observarmos mais de perto essa queda de Eva, essa queda de Adão, quando foi tentado pela serpente, veremos que a mesma serpente começou desafiando a própria veracidade da palavra de Deus. Em Gênesis 3:1, o diabo sabia, assim, que ele estimularia uma dúvida no coração de Eva, bem como curiosidade também dela querer saber se o que o tentador dizia tinha ou não fundamento. Meus irmãos, quando não conhecemos bem a palavra de Deus, podemos até mesmo ser enganados pelo diabo, principalmente quando ele baseia sua argumentação na própria palavra. Foi assim que ele tentou a Jesus, mas não conseguiu enganar o mestre. A resposta de Eva, entretanto, mostrou ao diabo que ela não conhecia a palavra.
E ele aproveitou disso e disse: olha, vocês não vão morrer, os olhos vão abrir e vocês serão como Deus. E Eva, então, totalmente envolvida por esta mentira, também teve esse sentimento de querer ser igual a Deus. Vejam que coisa terrível, amados. Quais foram as consequências desse pecado? A primeira reação de Adão e de Eva ao pecarem foi de vergonha. Eles queriam ser como Deus, mas seguindo as instruções do diabo. E ao invés disso, tendo a natureza divina, ficaram como que nus espiritualmente, banidos da presença de Deus. A vergonha da nudez física foi apenas a manifestação da consciência, da nudez interior, pela retirada da glória, da santidade de Deus em suas vidas. Meus amados irmãos e amigos, o pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2. E esse, no seu afastamento, tenta trazer soluções próprias para o seu pecado. Vejamos novamente Adão e Eva. Ao reconhecer o erro cometido, eles tiveram medo, em vez daquela comunhão gostosa a que estavam acostumados com Deus. Nós também, quando estamos em pecado, sentimos vergonha, sentimos medo e até medo de chegar perto de irmãos e olhar nos seus olhos, não é assim? Pensando que vão ver em nós, no nosso rosto, a marca do pecado. E infelizmente muitos deixam de ir à igreja e se escondem de Deus e das pessoas por causa do pecado. Adão, ao pecar, perdeu a glória de Deus, gerou um filho que era a sua semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus, conforme diz Gênesis 5:3 e Salmo 51:5. Desde então, o pecado se tornou um problema sério para o homem. Como está escrito, o pecado jaz à porta, e sobre ti terá o desejo. Gênesis 4:7. Agora pense comigo, será que existe alguma diferença entre a ação do pecado na vida do crente e na vida do incrédulo? Veja o que diz Romanos 7, a partir do verso 22. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Queridos, o pecado é uma realidade. O princípio do pecado está em nossos membros, mas aqueles que crucificaram a carne pela fé estão mortos com Cristo na carne, mas vivos no Espírito e assentados nos lugares celestiais com Ele. O apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Romanos 6:12. Será que a nossa luta contra o pecado nós já derramamos diante do Senhor? Já derramamos em oração? Paulo nos desafia dizendo: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. É possível, portanto, vencer a tentação e, consequentemente, o pecado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E se nós cairmos? Devemos assumir uma posição, queridos, não de derrota, mas olharmos para Jesus e falar: Jesus, Tu és o meu advogado. Como diz 1 João 2, verso 1, Tu és aquele que pode me justificar, Tu és aquele que pode me purificar. Tenha certeza disso em nome de Jesus, para que você possa entender que se errarmos o alvo, se pecarmos, temos um advogado, temos um Senhor que é maravilhoso para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos incomoda diante da ação do pecado. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente nesta luta contra o pecado.